Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio, sou professor de Fisiologia e Biofísica no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Nós vamos agora dar início à parte 5 da nossa aula de bioeletrogênese. E eu queria me desculpar a quem assistiu as partes anteriores. Tivemos um problema de ruído de microfone e que eu espero que não vai acontecer neste vídeo. O que nós vamos fazer agora é analisar o chamado equivalente elétrico ou modelo elétrico da membrana celular. Qual a razão de entrarmos nesse tipo de análise, uma vez que nós já obtivemos o potencial de membrana, que está representado aqui, usando o modelo biológico, onde nós analisamos os fluxos de sódio e potássio através da membrana celular, e não foi necessário utilizar nenhum tipo de equivalente elétrico, baterias ou resistências, para chegarmos a este resultado final de 78,72 mV com sinal negativo. Bem, a principal razão para que a gente descreva o modelo elétrico do potencial de membrana, o modelo elétrico do funcionamento dos canais iônicos numa célula, é que o modelo biológico, apesar de nos permitir chegar ao potencial de membrana, ele não consegue descrever de modo satisfatório a resposta elétrica da célula às variações ou perturbações externas do seu potencial. E o fato é que as células excitáveis, principalmente, elas têm como sua rotina perturbações do potencial de membrana. Então, de que maneira a célula reage a perturbações do seu potencial de membrana? Para que a gente possa entender isso, nós vamos ter que avançar um pouco mais e introduzir novos conceitos, novas ferramentas um pouco mais poderosas do que simplesmente o modelo biológico. E essa então é a razão principal de escrevermos aqui o chamado modelo elétrico. Então nós vamos repetir aqui um desenho daquela célula. O que nós vamos ter que fazer agora é aumentar um pouco o comprimento dos canais, de modo a acomodar alguns elementos elétricos que eu vou passar a descrever em seguida. Então, o canal de sódio, nós já vimos que ele pode ser representado por uma bateria com uma força eletromotriz de 68,17 mV e o polo positivo voltado para dentro da célula. Então, essa aqui é a bateria que nós já havíamos descrito na primeira parte da nossa aula. A diferença é que agora nós vamos incluir essa bateria no interior do canal. No entanto, uma vez que na célula no seu estado estacionário, ou seja, não havendo equilíbrio, sim, um estado estacionário de fluxos, nós somos obrigados a colocar em série com a bateria que representa a força eletromotriz do sódio, somos obrigados a colocar um novo elemento que representa a dificuldade que esses íons têm em atravessar o canal. Ou seja, da mesma forma que o canal permite aos íons sódio atravessarem do extracelular para o intracelular, esse canal ele oferece uma resistência à passagem, ou seja, toda a condutância está associada a uma resistência, a resistência ao inverso da condutância. E nós vamos então atribuir esta resistência como tendo um valor 20 vezes maior do que a resistência oferecida pelos canais de potássio à passagem dos íons potássio. Isso está relacionado à análise que nós fizemos aqui no modelo biológico, onde nós consideramos que a condutância ao potássio é 20 vezes maior do que a condutância ao sódio. Portanto,
a resistência ao sódio, por sua vez, é 20 vezes maior do que a resistência ao potássio. E como vocês podem ver aqui, o que vai acontecer é uma circulação de cargas de tal maneira que agora nós não dependemos mais de informações biológicas. Nós vamos analisar agora um circuito elétrico. Não há a necessidade agora de se conhecer a biologia do sistema, isso pode ser analisado por um engenheiro, sem o menor conhecimento dos fatos biológicos. Então, o que vai acontecer aqui é uma circulação de cargas, uma corrente elétrica, gerada por duas baterias que estão em série nesse circuito. Embora essas duas baterias estejam aparentemente voltadas com sinais contrários, elas estando num circuito fechado, as duas baterias estão gerando corrente no sentido anti-horário. Portanto, o que nós vamos fazer aqui é verificar qual vai ser a corrente elétrica passando. Antes de continuar no cálculo dessa corrente, eu só quero comentar com vocês que aqui nós temos então a bateria que representa o canal de potássio e a sua resistência associada. Então, para que nós possamos calcular a corrente circulante nesse sistema, nós vamos usar simplesmente uma fórmula bastante simples da eletricidade, que diz o seguinte: aqui nós temos a corrente, e a corrente vai ser dada pela soma da força eletromotriz das duas baterias, dividida pela soma das resistências. E aqui nós chegamos então a um valor de 7,344 unidades de corrente. Não há, na prática a gente nunca vai utilizar 3 casas decimais, mas esse cálculo nos permite depois avaliar a consistência desse modelo. Então, com isso, calculando-se essa corrente, nós vamos observar que esta corrente, ela interagindo com as resistências, tanto a resistência de sódio quanto com a resistência do potássio, nós sabemos que a interação de uma corrente com uma resistência, ou a passagem de uma corrente através de uma resistência, gera uma voltagem. E é muito simples, essa voltagem é dada pelo produto da corrente pela resistência. A lei de Ohm, que vocês conhecem do colegial, V igual a RI. Então vocês vejam que esta corrente de 7 unidades, 7,34 unidades, atravessando esta resistência de 20 unidades de resistência, vai gerar uma variação de potencial, vai gerar um potencial. Então vamos agora analisar esse gráfico, diminuindo um pouco o zoom, para que vocês possam ter uma visão desta célula com suas baterias e esse gráfico. Nós vamos partir do potencial zero do extracelular. Vamos admitir que esse animal está aterrado com potencial zero no seu meio extracelular, e vamos viajar seguindo o caminho da corrente do extracelular até o intracelular, de modo que nós vamos detectar todas as variações de voltagem nesse percurso. Na realidade, são duas variações de voltagem que nós vamos encontrar. Então, saindo do zero, a primeira variação de voltagem vai ser uma variação positiva no nosso trajeto. Ou seja, nós vamos subir do zero a um potencial de 68 mV, porque nós vamos atravessar uma bateria entrando pelo seu polo negativo e saindo pelo seu polo positivo. Ou seja, nós vamos subir 68,17 mV. Entre a bateria e a resistência, nós temos um potencial constante, e agora o que vai acontecer é que nós vamos sofrer uma queda de voltagem. Essa queda de voltagem vai ser o produto daquela corrente, 7,34, pela resistência pela resistência desse canal, que é a resistência ao sódio, né?
Portanto, vai ser o produto de 7,34 por 20. Isso vai nos dar uma variação de 146 milivolts. Ou seja, nós vamos descer 146 milivolts. Essa descida associada a essa subida vai nos levar finalmente a este valor, que é o potencial no interior da célula que nós gostaríamos de conhecer. Evidentemente, se nós seguirmos agora o caminho através do canal de potássio, nós vamos chegar ao mesmo valor, porque no citoplasma nós não podemos ter dois valores diferentes de potencial. Então vejam o que acontece se nós penetrarmos agora na célula através do canal de potássio. Vamos partir do potencial zero. A primeira estrutura que nós vamos encontrar é a bateria, a qual nós vamos penetrar no polo positivo e vamos sair pelo polo negativo. Portanto, nós vamos sofrer uma queda de 86 milivolts na nossa voltagem, que corresponde à força eletromotriz da bateria. Um período de voltagem constante, e agora nós vamos subir 7,34 milivolts, que é o produto da corrente 7,34 pela resistência do potássio, que é 1. E isso vai nos levar ao potencial de menos 78,72 milivolts, que é o potencial no interior da célula. Portanto, dessa maneira, e aqui está resumido o que aconteceu, nós então multiplicamos a corrente pela resistência elétrica dos canais de sódio, subtraímos do valor, isso aqui nós estamos seguindo o caminho do sódio, essa linha aqui é o caminho do sódio. A linha de baixo é o caminho entrando pelo canal de potássio. Então, entrando pelo canal de sódio, nós temos uma subida de potencial e uma queda de potencial, chegando ao valor do potencial de membrana. Através do canal de potássio, nós temos inicialmente uma queda de potencial, menos 86 milivolts, e uma subida de potencial, levando ao mesmo potencial de membrana. Portanto, nós chegamos aqui exatamente ao potencial de menos 78,72 milivolts, que evidentemente tem que ser o mesmo potencial que nós calculamos usando o modelo biológico. Novamente, alguns alunos vão perguntar, mas por que todo esse trabalho usando o modelo elétrico? E por enquanto a resposta que eu posso dar para vocês é que o modelo elétrico nos vai permitir ir mais longe na descrição desse problema, que é exatamente o problema de como a célula responde às perturbações de potencial, que são uma rotina nas células excitáveis, como o músculo e o tecido nervoso de modo geral. Então eu quero agradecer a vocês por mais esse vídeo e novamente me desculpar, esperando que agora o problema de ruído não vai aparecer, porque ele foi resolvido. Obrigado e boa tarde.